A 4 é a mais tranquila, tá? Essa 3 aqui, talvez alguns vão torcer o nariz, porque a gente vai precisar ver bastante a ideia de ciclo trigonométrico, tá? Considere f, g, funções, ó, que pega valor dos reais e devolve do outro lado da máquina, que lembra na questão, outro valor real. São duas funções determinadas pelas expressões. O f de x é o seno do cosseno de x, ó que louco. E a g de x é o cosseno do seno, que é o seno do cosseno, que é o cosseno do seno de x. É como se fosse composição de função, mas ela em si já é, se eu tivesse chamado a função cosseno de x de uma outra letra, e seno de x de uma outra, seria composta. A respeito das funções f e g, isso aqui não está compondo f com g a priori, né? É correto afirmar que, de novo aqui é o correto, você fica atento a isso. Vamos lá, letra A, são ambas inversíveis e uma é inversa da outra, será? Aqui eu vou começar a usar o ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico é um círculo, né? Eu já ouvi falar que está errado falar ciclo ou falar círculo, né? É um dos dois. Me perdoem. Eu ainda falo os dois. Ciclo e círculo, porque para mim é um círculo ou uma circunferência e é um ciclo, porque fica dando giros. Eu acho que um deles está errado. Com certeza eu vi esse dia uma publicação. E eu sempre usei, acho que eu usei os dois porque eu já vi em questões de vestibulares que alguém errou antes e eu aprendi errado. Então eu não lembro qual é o certo, eu vou continuar falando os dois, porque eu nunca vi uma questão que pedia assim, o nome é ciclo? Ou era falso porque tinha escrito ciclo e era círculo? Então vai ficar assim por enquanto. E aí, eu falo que são três estradas que se cruzam. Duas retas, que são o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. E essa estrada circular, né, que é a estrada dos ângulos, que eu vou falar, a estrada dos arcos ou dos ângulos. Tá, lembrando aqui que o raio, por definição, o raio de um ciclo trigonométrico é 1. Então, normalmente, o que se faz? Se convenciona que essa encruzilhada é o marco zero, como se fosse eixo cartesiano, aqui é o zero, a origem. E como o raio é 1, eu sei que aqui é o ponto 1 da estrada dos cossenos. Chama de estrada dos cossenos, estrada. Eu gosto de comparar com estrada, fica melhor de entender. A estrada dos cossenos tem uma plaquinha aqui, ó, 1 quilômetro, 1 metro, que seja, 1. Tem uma plaquinha 1. E para cá, como o raio é 1, é a plaquinha menos 1, porque é 1 para trás. Na estrada dos senos, aqui tem a placa 0, que pertence às duas estradas. E aqui você vai encontrar uma plaquinha, se você andar para cá na estrada, com escrito 1. E aqui vai ter o menos 1, porque o raio é 1. Primeira coisa. Para um certo ângulo qualquer que você pega aqui nessa estrada, você mede esse ângulo jogando ele aqui na origem e vê essa abertura, que digamos θ, é definido que, se eu pegar essa posição na estrada aqui, que é o ângulo θ aí que eu coloquei, digamos que está em radianos, colocar aqui π sobre 6, que seja 30 graus, radianos, e eu projeto a sombra aqui na estrada do cosseno, esse ponto na estrada, se tiver uma plaquinha aqui nesse ponto da estrada, que é algum valor entre 0 e 1, por definição, é o cosseno, vou chamar de θ aqui, para ficar mais genérico e mais claro, eu acho. É o cosseno desse ângulo θ. E se eu projeto esse ponto e jogo em cima da estrada do seno, essa plaquinha que tiver aqui nessa posição, por definição, é o seno de θ. Lembrando que acaba que o seno de θ é esse comprimento também, já que aqui é a plaquinha e aqui é o zero, né? Então essa distância aqui também dá o seno de θ. Essa distância aqui, porque aqui é o zero, aqui é o valor do cosseno, dá cosseno de θ. Tudo bem até aí? Porque agora eu vou começar a pegar um pouco mais perto, vou começar a abstrair. Então vamos lá. Aqui eu tenho o seno do cosseno de x. É como se fosse função aninhada. Qual é a minha dica? Comece pelo miolo e não assim, descascando por fora. Quem descasca uma banana, uma cebola. É como se fosse um embrião crescendo. Você começa do embriãozinho e ele vai desenvolvendo as camadas até virar um neném, que seja um feto, que seja. Vai crescendo. Então você começa do núcleo ali, ó.
Esse valor de x é qualquer valor real. Tá aqui. Esse valor que eu vou colocar aqui. Então, ele pode... E o valor que vai aqui, ó, é o ângulo. É o cosseno de θ que dá esse ponto. Então, ele está falando que primeiro ele vai pegar um valor de x que pode ser qualquer ângulo aqui. Pode dar mais de uma volta, porque ó, aqui é a posição 0. Aqui é a posição... Vou falar tudo, senão vai ficar muita coisa, a gente não vai usar tudo. Π sobre 2, π. Faz só a primeira volta. E ela chega aqui 2π e continua dando volta. E pode dar volta para trás também. Aqui também é o menos π sobre 2, porque eu dei volta para trás. Menos π dando volta. Esse sentido é o para frente, é o positivo. E esse sentido aqui, o horário é o negativo. É definido assim. Na estrada dos ângulos. Perfeito? Então vamos lá. Ele está me dizendo que esse valor de x aqui, vamos começar analisando a f. Pode ser qualquer valor aqui desse ciclo. Mas não importa qual seja o valor que eu pegue aqui, pode ser 1 bilhão de πs. Ainda vai estar em cima dessa estrada circular. Ou seja, o cosseno vai estar sempre preso entre menos 1 e 1. Porque observe que aqui no máximo, qualquer valor que eu pegue aqui, ó, e eu projeto no eixo do cosseno, vai sempre cair na estrada do cosseno, que só vai de menos 1 a 1. Então, não importa qual seja o valor que eu jogo aqui, quando eu fizer o cosseno dele, vai dar algum valor entre menos 1 e 1. Então, para a função seno, então é qualquer valor real, de menos 1 até 1. Para essa função seno, ele vai ser seno de algum valor que está entre menos 1 e 1, percebe? Porque aqui eu posso jogar quem eu quiser, que o valor que vai dar aqui vai estar entre menos 1 e 1. E, gente, onde seria mais ou menos o menos 1? Não da estrada, o menos 1 da estrada circular. Observe que eu estou trabalhando aí com radiano, não é menos 1 grau, é um radiano, é valor numérico. Π é quanto, gente? 3,14, não é mesmo? Mais ou menos. Então, a metade vai dar 1,57. Seria mais esse aqui, 1,57, esse aqui, o radiano, aproximadamente. 1,57. E aqui seria o menos π sobre 2, menos 1,57. Se o valor que vai para essa função seno está de menos 1 a 1, ou seja, eu estou limitado nessa estrada agora a percorrer, porque para a função seno, eu só vou poder pegar valores na estrada que vão de menos 1 radiano a 1 radiano. Vamos supor que aqui seja o menos 1 radiano. Logo aqui vai ser 1. Então, para o seno, só posso pegar valores nesse trecho da estrada dos ângulos. Então, perceba que como que eu acho o seno desses valores, que são os valores de cosseno que eu achei primeiro? É projetando o eixo dos senos. Ou seja, a imagem dessa função f, qual vai ser? O valor mínimo dela, esse valor seria o seno de menos 1, até esse valor aqui, ó, que é o máximo valor que ela assume, que é o seno de 1. Não sei quanto é, mas está aqui. Esse é o intervalo possíveis do seno do cosseno de x. Porque não importa o x que eu coloque repetindo, o cosseno de x, que é esse valor que vai vir dentro da função seno, vai ser algo entre menos 1 e 1 radianos. Então, a função seno só varia, só pode assumir valores daqui até aqui. Ou seja, desse valor que não é o menos 1, é um pouco antes, menos 0,8, sei lá, seno de menos 1 até seno de 1. Vou aplicar o mesmo raciocínio para a função g. Aqui. Você sabe que eu estou falando um monte de coisa, mas isso aqui já vai responder já vários itens, eu acho. Eu espero. Mas é bom que eu estou fazendo um resumão aqui de seno e cosseno trigonométrico. Eu sei que muitos de vocês têm trauma. Espero que eu não esteja aumentando o trauma por causa da dificuldade da questão. Agora vamos pensar essa aqui. Essa aqui começa com seno, mas a ideia é parecida, ó. Então, esse ângulo aqui pode ser qualquer coisa, qualquer real. Qual é a moral da história aqui? Eu estou enxergando o processamento, quais valores ela pode assumir. Vocês têm que criar essa ideia de não ficar pensando só em um único valor, em pensar em intervalos de valores. Aprendam a abstrair, isso ajuda muito nas questões. Sei que no início é difícil,
Mas treinem isso, vendo essas resoluções. Então esse x, quando eu falo assim, pode assumir qualquer valor real, eu fico imaginando esses números trocando. E eu sei que aí é o mesmo que ficar andando aqui, ó, andando sobre essa pista. Não importa qual é o x que eu ponho aqui, eu vou fazer o seno dele. Então vai estar preso entre o 1, que é aqui, e o menos 1, que é aqui, o seno. Eu vou ficar girando, vou pegar vários valores de x aqui, ó, e sempre vou calculando o seno. Quando eu calcular o seno, vai sempre cair entre menos 1 e 1. Portanto, esse cosseno que está aqui fora vai trabalhar com só valores de menos 1 e 1, que são esses aqui que eu já marquei, né? Radianos. Seria mais ou menos aqui, sei lá, o 1. E aqui o oposto seria o mesmo caminhar para o outro lado, seria o menos 1 radianos. Isso aqui está em radianos, tá? Então, de novo, agora a função cosseno só vai receber valores para trabalhar nesse intervalo mesmo aqui. E como que você acha o cosseno de um valor? Você sempre pega ele e projeta na estrada do cosseno. Ó. Qualquer valor aqui, então essa função g de x só vai poder assumir valores daqui até aqui. Que é o quê? O cosseno de 1 ou de menos 1, que dá na mesma. O cosseno de menos 1, imagem da função g, são os valores que ela pode assumir. Vai daqui, que é o cosseno de menos 1 ou cosseno de 1, que dá na mesma. Até aqui, que é o fim da estrada do cosseno, que é quando ele vale 1, até 1. Então, você vê que elas trabalham com o mesmo intervalo, que aqui é do cosseno de menos 1 a 1, esse seno, e esse aqui o seno de menos 1 a 1. Só que aqui depois ele faz o seno, e aqui depois do seno ele faz o cosseno, o que acaba dando resultados diferentes. Vamos ler a primeira? Ambas são inversíveis. Para ser inversíveis, elas têm que ser bijetoras, né? Mas mais fácil para ver aqui, ela fala que uma é inversa da outra. Primeiro, só uma coisa, para ser bijetora, eu preciso ter imagem igual ao contradomínio. E eu já achei a imagem, porque para ser sobrejetora, né, para ser bijetora, e para poder ser inversível tem que ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Sobrejetora precisa ser mais fácil de ver, ainda mais porque eu já achei a imagem. Injetora você tem que desenhar gráfico. E já sei que ela não é sobrejetora, porque para ser sobrejetora, a imagem tem que ser o mesmo intervalo que o contradomínio. E o contradomínio das duas funções é todo o conjunto dos reais. Enquanto a imagem está limitada aqui, ó. Não pega todos os reais. Não pega o 2, por exemplo, aqui, ó, que é real. Então você já sabe que o contradomínio não é igual à imagem, portanto ela não é sobrejetora, portanto ela não é bijetora e portanto elas não são inversíveis, nenhuma das duas. E para uma ser o inverso da outra, uma teria que pegar os valores de x da outra e devolver. E acho que não é isso que acontece, basta fazer a composta. Se uma fosse inverso da outra, se eu trocar aqui, ó, se eu fizer o g de f de x, tem que dar o próprio x, né? Eu mostrei isso na questão 1, né? Se eu fizesse o g de f de x, quando elas são inversas, tem que dar o próprio x. Mas se eu fizer o g de f de x aqui, ó, vai dar cosseno do seno, e aí no lugar do x você troca pelo f, que é o seno do cosseno de x. Então você faz o cosseno, aí dá um valor de menos 1 em 1. Aí você pega o seno, que dá um valor aqui nesse intervalo. Aí você vai pegar o seno de valores nesse intervalo, que já é diferente. Né? Porque não é exatamente de menos 1 a 1. É menos. E aí você pega o cosseno desses valores de menos 1 a 1. Não volta seu próprio x, dá outro intervalo. Você vê que eu estou indo e voltando? Eu não estou devolvendo o valor para o anterior, cosseno e seno. Elas não são inversas. A função inversa do seno qual que é, gente? É o arco seno. É o arco cujo seno é aquele valor. Tá? Então a letra A está realmente foraça. Totalmente fora. Letra B eu já fiz. Possui o mesmo conjunto imagem? Não. Só pela análise aqui da... Então você vê que tudo eu consegui resolver boa parte já porque eu fiz essa análise de onde? Do miolo para fora. Primeiro eu vi como que isso aqui podia variar. Todos reais. Aí fui para a próxima camada. Seno disso. Como que ele podia variar? Daqui até aqui. Aí eu peguei o cosseno disso. Onde ele podia variar? Daqui até aqui, então, porque o cosseno é a projeção. Tudo usando o conceito ciclo trigonométrico. Então eu já sei que eles não possuem o mesmo conjunto imagem. Está aqui a prova.
f de x é igual a g de x para todos os x precisos reais? Não, nem tem a mesma imagem, não tem como ser iguais. São ambas periódicas de período π. Ela vai ter o período da função seno, né? Elas repetem porque o seno ele vai repetindo a cada 2π. Ó. A cada 2π ele repete os valores. Porque acaba a estrada e começa de novo. Então, ambas vão ter período de 2π. A cada 2π que ela caminha, repete o processo. Ou seja, aqui vai valer 1 de novo. O seno de 2π é 0, né? Vale 0, depois 1, depois menos 1. Então, como eu tenho aqui como núcleo, como core das funções, o seno ou o cosseno, e elas têm um período 2x, a função como um todo acaba se repetindo, 2π, acaba se repetindo 2π em 2π. Porque esses x vão começar a repetir valores, aí eu faço a continha, repete o g de x. Aí vai cair de novo no valor que vai dar a cada 2π, volta a ser o mesmo valor de x, que vai ter o seu seno, que por sua vez vai ter o seu cosseno e volta. Então, o período é 2π. E só faltou essa aqui, que é a questão de par ou ímpar. Essa aqui ficou bem legal. Ó, aí eu vou dar a manha para vocês sacarem. Isso aqui, gente, é a definição de função par. Quando o f do menos x dá o próprio f de x, a gente diz que a função é par. Quando o f de menos x dá menos o f de x, a gente diz que a função é ímpar. Tá? Vou colocar aqui. Ó. Função par. Cuidado que função par não tem nenhuma relação, ou se estiver bem longínqua, com par e ímpar de número, que 2 é par, 4 é par. Não é quando a função assume 2 que ela é par. É outro critério, é outra coisa. Tá? A palavra par tem outro significado quando é função. Pronto, entendido? Na função par aqui tem a função ímpar. Inclusive tem número que não é nem número inteiro, natural, que não é par nem ímpar? Não. Agora tem função que não é par nem ímpar, boa parte delas não é nem par nem ímpar. Tá? Função par. Quando o f de menos x, se a função for f, não é um exemplo, vai dar igual ao f de x. E a função ímpar é quando o f de menos x acaba resultando no menos o f de x. Então, qual é a manha para se descobrir se a função é par ou ímpar ou nenhum dos dois? É fazer o f de menos x e ver quanto dá. Se der f de x, ela é par. Se der menos o f de x, ela é ímpar. Se não der nenhum dos dois, ela é nem par nem ímpar. Acabou. Então, a manha é faça o f de menos x, ou g de menos x. Que é o que eu vou fazer aqui. Então, vamos começar com a f. Em vez de fazer o f de x, em vez de dar o menos x, falo o contrário. Fazer o f de menos x, desenvolve e chega no f de x. E eu vou usar o ciclo trigonométrico de novo, com a ideia de seno e cosseno, porque o próprio seno, se você pegar aqui ó, a função, um ponto qualquer aqui, achar o seno dele, e pegar o oposto dele, o f de menos ele, ó, vai dar exatamente o menos o oposto, porque aqui era para cima e aqui é para baixo. Então, a função seno, por si só, é uma função ímpar, porque se eu faço menos o x, eu acabo tendo menos o seno, menos o f de x. Já a função cosseno isoladamente, ela é par, porque se eu pegar um valor aqui e pegar o oposto dele, o menos ele, ó, lembra que para cá é positivo, para cá é negativo? Ambos têm o mesmo cosseno. Então, a função cosseno, ela é par. Por quê? O f de menos x e o f de x dá na mesma, dá igual um igual ao outro. Dá no mesmo cosseno. E aqui não, dá com o sinal trocado. Tá, mas vamos ver para essas aqui. F de x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o f de menos x. Só desenvolver, ó. Só trocar o x por menos x. Fica seno do cosseno de menos x. Como eu acabei de explicar para vocês, o cosseno de menos x e o cosseno de x dá na mesma. Então, vamos substituir, vai ficar o seno. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Só que seno x, cosseno x, o seno do cosseno de x é exatamente a f. Então, ela voltou a ser a f. Ou seja, a f de menos x é igual a f de x. Verdade, essa função aqui, ela é par. Eu coloquei um menos e no final ficou igual, ou seja, sumiu, né? O menos. Você viu que foi só desenvolvendo por lógica? Agora fazer a mesma coisa com a g. G de menos x, só fazer o do menos x. Essa grande sacada, mas fica perdido, faz g de x, troca o valor, não. Só coloca no lugar do x o menos x e vê o que rola. Tá? G de menos x, então fica cosseno de seno, cosseno do seno de menos x. Agora aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque o seno de menos x
é o oposto do seno do x. O seno do x cai aqui, o do menos x cai aqui. Então, eles têm sinais trocados. Então, você chega na conclusão aqui, ó, que o seno de menos x, ele é o oposto do seno x, ele é menos seno x. Então, vai ficar cosseno de menos seno x. Porém, vou continuar aqui, o cosseno de menos seno x ou cosseno de seno x, porque o cosseno de um valor e do seu oposto dá igual, então cosseno de menos seno x é a mesma coisa que pegar, que seria aqui, será o menos seno x, é a mesma coisa que pegar o cosseno do seno x. Na hora de fazer o cosseno, de projetar na estrada, cai no mesmo lugar no cosseno. Então, cosseno de menos seno x ou cosseno do valor oposto do seno x dá sempre o mesmo cosseno. Então, eu posso falar que isso aqui é igual ao cosseno de seno x. Isso aqui é igual a isso. E o cosseno de seno x é a função original, é o g de x. Conclusão. O g de menos x é igual ao g de x. Ela também acaba sendo uma função par. O poder da par, né? Ela transforma, você faz composição com a função par, acho que ela acaba, a função como um todo vira par. Não sei se vale sempre não, só aconteceu aí, né? Então, satisfazem f igual a f menos x para todos x. Ainda bem, né? Porque as outras eram falsas. E você viu que essa aqui, ó, eu só precisei lembrar do seno e cosseno, porque eu não precisei ficar viajando em cima da função, encontrar a imagem. Não precisei. De novo, a UniOeste costuma ter a resposta, você vai ter que marcar, bem mais fácil de justificar, de você encontrar a resposta, do que provar que as outras são falsas. Então, qual é o conselho para o dia da prova? Aqui eu estou fazendo por didática. Você lê todas as alternativas, vê se já não tem uma que você bate e fala, não, isso aqui é verdadeiro. Ou é a incorreta. E as outras, você pode até olhar para os encargos, mas se tiver uma no meio das outras que você não sabe nem como imaginar, que é uma coisa absurda, é típico da UniOeste, colocar um item muito bizonho, e se você gasta um tempão lá, você perde tempo, porque a resposta de marcar, que você tem que marcar, a correta ou a incorreta, ela é fácil de ver. Isso é bem típico da UniOeste, tá? Escuta o que eu estou falando. Lê todos os itens. Não sai provando um por um que nem eu estou fazendo aqui, que aqui eu estou falando por didático, para ensinar o máximo possível. Lê todos os itens e já vê se tem um que você consegue fazer mais fácil.